Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos a mais um estudo de hoje com o livro O Espírito da Verdade. Meu nome é Daniel Segredo, sou um trabalhador voluntário aqui da Rádio e TV Fraternal. E, dando continuidade aqui no programa Lições Fraternais, vamos hoje para o capítulo 5 do livro Espírito da Verdade, que é Decálogo para Médiuns. Então vamos lá fazer a leitura. Capítulo 5, Decálogo para Médiuns. 1. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. 2. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. 3. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. 4. Não esperes recompensas do mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem não tem preço na terra. 5. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar, no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. 6. Não te encarceres na dúvida. Todo homem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. 7. Estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. 8. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. 9. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser e, ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. 10. Não tema perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz. Muito bem. Capítulo 5, então, é Decálogo para Médiuns, faz referência ao capítulo 26, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata nesse capítulo do Evangelho o que? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E o item 7, mediunidade gratuita. Aqui é bom a gente dar uma pequena explanada, conversada, sobre a diferenciação entre médium e mediunidade. Allan Kardec definiu a mediunidade como uma faculdade orgânica que é encontrada em quase todos os indivíduos, à semelhança de qualquer outra aptidão, como memória, a inteligência, a razão e etc. Então, a aptidão, a mediunidade, no ensino do Allan Kardec, é uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. A função da humanidade é promover o progresso da humanidade. E o médium quer dizer intermediário, o agente, o instrumento. Então, ele é um instrumento da mesma maneira que a ciência e seus ramos dispõem de equipamentos apropriados. Então, vejam só
agora a gente faz uma reflexão acerca de toda essa definição e a gente vê que todos nós temos essa capacidade de sermos médiuns, de termos a mediunidade. A mediunidade é aquilo que nos coloca em conexão com a espiritualidade. E o médium é esse canal, o médium é esse agente. Mas o médium, ele tem, como muitos dizem, é a missão, é o trabalho. Mas tudo vai depender como o médium trabalha, como é a forma que ele exerce, que ele trabalha nessa mediunidade. Porque você lendo aqui o decálogo, o que é um decálogo? Os 10 mandamentos. Né? E o André Luiz deixa muito claro em cada um deles o compromisso que é firmado. Divaldo Franco ensina o quê? Que não é a mediunidade que é boa ou ruim, mas é a forma como o médium canaliza, é a forma que o médium trabalha. Porque veja, quando encarnados, não deixamos de ser espíritos, mas como eu estou aqui, você está aqui, como todos nós estamos nesse globo terrestre, nós temos essas necessidades das coisas materiais e muitas das vezes sentimentos como orgulho, como a vaidade, muitas tentações acabam por nos consumir. E é aí que entra, para quem tem a mediunidade, um médium, uma atenção sempre redobrada. Um orai e vigiai, para todos nós, constante. Porque eu não posso deixar me levar por coisas vãs, por coisas fúteis. Eu tenho que centralizar o meu trabalho, a minha responsabilidade no bem. E para o médium, mais ainda, pois ele está ligado, porque da mesma forma que nós muitas das vezes encontramos pessoas que não estão no propósito do bem, há espíritos que também não estão totalmente voltados para o bem. E se aproveitam dessa ligação que muitos detêm através da mediunidade e fazem o quê? Exercem coisas, por isso diz que na evolução dos espíritos, que Allan Kardec coloca, você encontra muitos lá, espíritos zombeteiros, aqueles espíritos que não têm compromisso com nada. Mas como médium, diante desse decálogo que André Luiz nos coloca, eu posso afinizar esse canal de sentimento sempre para o bem. Então, rende culto ao dever, aquele compromisso que a gente tem, o compromisso que eu tenho na bondade, na generosidade, de buscar coisas edificadas na palavra do Cristo e não em coisas que fogem do ensinamento divino. Trabalhe espontaneamente. Olha o exemplo que ele dá. É um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Ou seja, se ficar parado, é consumido pela preguiça. Então trabalhe espontaneamente, sendo solidário, sendo prestativo. É dessa forma que a mediunidade, que eu vou afinizando ainda mais a mediunidade. Não creias no amor, não creias maior ou menor. Está falando aqui da vaidade. É muito comum, não só na doutrina espírita, mas em várias outras religiões, aqueles que se acham mais importantes em detrimento de outros, quando todos nós somos iguais, quando cada um tem sua função, quando cada um exerce o seu papel. O médium é a mesma coisa. Mais adiante, em lições futuras, nós veremos a função de cada médium. Cada médium tem a sua contribuição e é parte da engrenagem, é um pedaço do todo, é um pedaço que compõe o todo. Então todos são importantes. Então não existe o maior, o melhor, o menor. Não é por aí. Não espere recompensas no mundo. Aqui, como nós sabemos, estamos em constante trabalho evolutivo. E tudo que aqui é feito é refletido no plano espiritual. Então, cada trabalho meu aqui é refletido lá. Se trabalho num caminho não muito progressivo no sentido do bem, o que eu estou refletindo para o outro lado? Se eu prego somente ira, revolta, irritação, o que será que eu estou refletindo para o lado de lá? É como se diz,
Cada tijolinho colocado aqui é um tijolinho colocado lá na espiritualidade também. Mas como eu estou colocando esse tijolinho? De uma forma robusta, de uma forma alicerçada ou de qualquer jeito? Vai ruir ou vai ser muito bem edificado? Fica a meu critério. Não centralizes a ação. Todos nós temos nosso trabalho. Cada um tem sua função, como eu disse. Cada um tem a sua participação e cada um é importante no todo. Não te encarceres na dúvida. Antes de externar por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, todo bem, ou seja, quando estamos voltados para o trabalho do bem, acredite, confie e segue. Estará sempre amparado. Não perca tempo com coisas vãs. Estuda sempre. Ou seja, o aprimoramento não é só esperar que eles contribuam conosco, eu também tenho que fazer a minha parte. Eu também tenho que me estruturar, eu também tenho que estudar para entender. Porque como quero falar, eu não sou dono, nenhum de nós muitas das vezes, quando estamos envoltos por espíritos benevolentes, quando estamos fazendo o bem, não somos donos das palavras que professamos, somos meros instrumentos. Mas para isso eu preciso entender essa ligação, respeitar, compreender. Não te irrites. Quantas das vezes falta empatia para um médium de entender o que incomoda no outro, porque para ele às vezes aquilo é simples, mas para o outro ele ainda tem dificuldade. Então é o professor que alfabetiza o aluno. Então ele necessita daquela alfabetização. Então, tolerar, a paciência, a compreensão, a empatia. Saber que aquela dificuldade eu também já passei, mas de outra forma. Então, auxiliá-lo. Desculpa incessantemente. Receberás crítica, receberás elogios. E como vai fazer diante disso? Vai se deixar levar pela vaidade? Vai se levar pela ira? O equilíbrio. Manter o equilíbrio sempre. Muitos vão criticar, outros vão elogiar. Saber fazer de tudo isso o equilíbrio, o aprendizado para seguir adiante no trabalho do bem. Não se deixar levar excessivamente pela vaidade, mas ao mesmo tempo não permitir que aquela crítica se torne uma vingança em relação àquela pessoa que criticou, mas perceber se não estou fazendo algo que não é o mais correto, não é o mais devido em cada situação. Não temas perseguidores. No Espiritismo nós sabemos quantos e quantas não foram perseguidos por causa da doutrina espírita. E ainda hoje não é muito diferente, mas com o tempo a elucidação, ou seja, o esclarecimento vem fazendo parte da consciência humana e vão entendendo a necessidade e a compreensão do ensino divino, de que o Espiritismo, a doutrina espírita, fala-se não do amor de Deus por nós, dos ensinos, dos preceitos divinos para todos nós, o amor que nos envolve, os ensinamentos que nos estrutura e nos propicia a tão falada evolução espiritual. Chico Xavier dizia: sou apenas o carteiro, só entrego cartas. Quantas psicografias! E ter essa humildade de reconhecimento no trabalho. Saber que eu sou uma parte integrante, assim como você, assim como cada um de nós, que podemos fazer melhor, que podemos trabalhar e devemos trabalhar para o bem. Esse é o propósito. Então, sintomas aqui de mediunidade não nos cabe falar. Por quê? Porque é você que vai aflorando a sensibilidade, é você que vai estudando, vai entendendo, participando do teu centro espírita, onde você gosta de frequentar, você vai elucidando e vai clareando esses pensamentos, vai entendendo. Mas o trabalho é árduo, o orar e vigiar é constante, é como esse decálogo de André Luiz. Então, é um comprometimento entre razão, entendimento, discernimento. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, disse o que para ele? Assim que Chico Xavier começou a entender o que lhe passava, o que lhe acontecia, quando ainda moço,
E Emmanuel lhe disse o quê? Quer trabalhar? Quer saber o que acontece contigo? E Chico Xavier disse, sim, quero. Aí ele falou, então terás que seguir 3 regras. E Chico pergunta, quais são? Ele diz, a primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Então vejam só, temos que ser disciplinados para todos nós, para que sejamos médiuns de qualquer forma, de uma palavra amiga, de um consolo fraterno, de um silêncio amoroso, seja o que for. Trabalho no bem é sempre recompensado com amor divino. E esse, como nós aprendemos hoje, não tem preço. Eu vou ficando por aqui, faça sua reflexão através da leitura do texto, do Evangelho e fique com Deus e até o próximo capítulo. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.